Essa noite nós estamos reunidos em um culto de ensinamento e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura do versículo de número 11. Tito, capítulo de número 2. E o versículo de número 11, então somente. Quem achou, diga amém. Amém. Fiquemos em pé, quem está aqui no templo, você que está na sua casa, fique à vontade. Se também quiser ficar em pé, em reverência, Deus te abençoe. A palavra de Deus vai dizer assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite reunidos para falar do Teu nome. Agradecemos por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão acompanhando de casa. Pedimos por aqueles irmãos que não podem andar, não podem vir até a Tua casa nessa noite. Mas nós pedimos que aonde chegar esta mensagem, ela possa ser de edificação, ela possa ser de crescimento para todos aqueles que nos escutam e que nos ouvem. Abençoa-nos nessa noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tome seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto onde nós vamos ler que Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer que a graça de Deus, ela foi manifestada para trazer aos homens a salvação. E o texto não diz para alguns homens, o texto não diz para algumas pessoas, mas o texto diz que é a palavra de Deus, ela revelou a graça, manifestando salvação para todos os homens. E eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre essa questão da salvação, que deveria pelo menos ser a principal razão de nós estarmos se reunindo como igreja. Todos os cristãos deveriam ter como sua prioridade a salvação que há em Cristo Jesus. Nós temos visto que ao longo dos anos, ao longo do tempo, se parou de falar de salvação. Se fala de salvação, mas de uma forma que é genérica. Se fala de salvação definindo até mesmo que alguns não terão salvação. Mas é importante analisar o texto que lemos e entender que salvação, ela é primordial na nossa vida, ela é fundamental na nossa vida. Para que a gente possa entender, temos que ter um coração simples, temos que abrir a nossa mente, porque se entender a salvação pela ótica humana, é impossível de entendê-la. Muitos, errando, falam que alguns não vão aos céus. Muitos até já tomaram posicionamento de dizer que se você não estiver na igreja Y ou X, você não vai para o céu. Mas nós temos que entender que a salvação, ela não depende de uma instituição, mas a salvação, ela depende única e exclusivamente do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós temos que nessa noite parar um pouco e ver que o texto que nós lemos diz que a salvação, ela se manifestou a todos os homens. Irmãos, por não entender o que é salvação, nós temos vivido um grande conflito dentro da igreja. Nós temos vivido um grande conflito dentro do cristianismo, onde achamos que a igreja é um local de tantas coisas, menos de salvação. Estamos vivendo um tempo que a salvação, ela sempre está em segundo plano. Eu preciso primeiro resolver a minha vida financeira, eu preciso primeiro resolver a minha vida conjugal, e sem se preocupar com a nossa salvação. Mas eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração aí onde você estiver, os irmãos que estão aqui com a gente, e entender, meus irmãos, que por não entender isso, algumas pessoas aceitaram a igreja, algumas pessoas se filiaram à igreja,
Só que elas não tiveram uma transformação de coração, elas não foram regeneradas no seu coração, mas elas estão fazendo parte da igreja, e isso tem trazido problemas para o cristianismo. Isso tem trazido dificuldade de algumas pessoas crerem em Jesus, porque alguns, simplesmente pelo fato de estarem dentro de uma igreja e não terem nascido de novo, acabam não conseguindo aceitar a palavra de Deus, acabam não conseguindo aceitar a ordem de Cristo. Porque se você fizer uma análise, muitos estão na igreja porque é bom. Alguns vieram ao culto e falaram: é gostoso aqui, eles vivem bem. Porque, irmãos, alguns anos atrás, tinha uma pesquisa, eu não me lembro, mas eu lembro do que ela falava, não lembro a data, os dados, mas eu lembro que ela dizia que todo homem, quando aceita Cristo, a sua renda financeira, ela aumenta. E a explicação da pesquisa era simples: eles param de beber, eles param de fumar, eles param de ficar viciado em alguma coisa que lhe consumia tempo e a sua renda financeira. Então algumas pessoas, ao ver isso, elas acham legal, e elas criam o que a gente chama de moralismo exterior. Elas fazem uma adaptação moral, e elas começam a entender: quando eu estiver junto com os crentes, eu preciso ter um comportamento moral. E essas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando com aparência moral de cristã, dentro de si não houve uma transformação genuína, não houve uma transformação pura, não houve um toque puro, que é aquilo que traz a transformação. E aí muitos hoje caminham dentro da igreja, mas também caminham por caminhos que aonde eles vão não poderia ir um cristão. E esses homens e essas mulheres se transformam em tropeço, se transformam em exemplos negativos do que a salvação representa. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu e você precisamos entender que essa salvação, ela é a única razão de nós estarmos talvez aqui reunidos. Talvez isso para algumas pessoas não tenha mais valor, porque eles estão muito presos ao sistema do dia a dia, ao pagar a conta, ao conquistar, ao estudar, e estão se esquecendo que desde o dia que Adão e Eva fazem a decisão errada, naquele dia foi feita uma promessa, que do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas se você vai ler a palavra, e você vai em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia que precisaríamos da salvação. Deus não foi pego de surpresa, meu irmão. Deus nunca é pego de surpresa. Talvez você abra o seu celular e você tenha uma surpresa. Talvez você ligue a televisão e tenha uma surpresa. Talvez você compre um jornal e tenha uma surpresa. Talvez você chegue em casa e tenha uma surpresa. Mas o nosso Deus, Ele já sabe tudo muito antes de acontecer, porque Ele é onisciente, onipresente. Mas não se esqueça que Ele também, Ele é onipotente para fazer tudo o que eu e você precisamos. Mas nós, como igreja, estamos esquecendo que a salvação, ela é aquilo que nos liberta da ira futura. A salvação em Cristo Jesus, ela vai nos libertar da ira futura. E se você olhar em volta, irmãos, já existe uma dificuldade de viver. Está difícil viver para algumas pessoas. Não se aceita mais algumas coisas. Nós estamos se vitimizando de tal forma que alguns dizem: eu não mereço isso. E por essa razão existem muitas pessoas
se suicidando. Os irmãos que são de Torino viram no jornal um pai que matou a sua esposa, matou o seu animal, e duas filhas, um filho e uma filha de 2 anos, gêmeos, foram atacadas. Isso, meus irmãos, é uma coisa que não dá para imaginar para quem é pai. Como você tira a vida do seu próprio filho de 2 anos, indefeso? E os homens não estão atentos à salvação. As igrejas não estão mais dizendo ao mundo: ei, existe um Cristo pronto a perdoar, existe um Cristo pronto a ressuscitar, a dar vida, a dar paz ao coração. Muitas pessoas às vezes entraram em uma igreja para ouvir uma palavra. Muitas pessoas, talvez num desespero, entraram dentro de um culto para ouvir alguém dizer: dá para sair daí. Mas quando chegou lá, só estávamos falando de conquistas materiais, estávamos falando de belezas materiais. Mas a vida com Cristo, ela vai muito além do que vida material. Existe uma alma dentro de mim e de você, clamando e dizendo: eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu preciso estar junto com Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, entenda isso. A salvação, ela vai nos livrar da ira que está por vir sobre toda a humanidade. Abra sua Bíblia, vamos ler o texto de Mateus 5:12. Quero que você abra comigo Mateus capítulo 5 e o versículo 12, para que a gente entenda a importância que tem a salvação, a importância que é esse assunto para Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 5 e no versículo 12: os irmãos acharam? Diga amém. Só eu que não tenho Mateus na minha Bíblia, é impressão minha. Achei. Mas não é aqui não, irmãos, espera aí. Mateus capítulo de número 5. O versículo 12 vai dizer: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas não é esse o versículo que eu queria ler para os irmãos. Eu quero ler o versículo aqui quando Jesus começa a pregar. Depois do seu batismo, a Bíblia diz que Jesus vai começar a pregar. Na verdade é o capítulo 4, versículo 17. Abra aí, Mateus 4, 17, onde o texto diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus fez ao iniciar a pregar foi dizer: existe salvação para vocês. Arrependei-vos, mudem o caminho de vocês. E parece que a igreja não quer mais pregar a simplicidade desse evangelho de dizer ao pecador: arrependei-vos, mude a direção que você está indo, entenda que há uma direção melhor para a sua vida, porém essa direção só existe em Cristo Jesus. Nós não podemos mais, nesse tempo que vivemos, meus irmãos, aceitar que vivamos uma religiosidade, uma aparência de cristão. Não tem como no tempo presente ficarmos presos a 4 paredes de um templo, e ao sair de dentro do templo não entender que a palavra continua a mesma: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós.
Quando aí você abre a Bíblia, em Hebreus capítulo 2, e no versículo de número 1 a 3, abra sua Bíblia, porque Jesus falou disso, mas a Bíblia vai nos relatar que também, depois disso, os discípulos continuaram falando. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele começa dizendo assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos também depois confirmada pelos que ouviram? O texto vai dizer, presta atenção, porque as palavras que foram ditas por anjos, ela permaneceu firme. Ele estava falando do que aconteceu no passado, mas ele diz: e como vamos escapar nós? Olha o que ele diz no versículo 3: se não atentarmos, se não observarmos tamanha salvação, que foi pregada primeiro pelo Senhor Jesus, e por todos aqueles que lhe ouviram. É preciso nessa noite olhar um pouquinho e falar: peraí, tem uma salvação, tem uma esperança, tem algo a ser pregado nessa terra. No tempo de dificuldade, no tempo de escassez financeira, existe uma voz de Deus dizendo: eu ainda salvo pecadores, eu ainda mudo vidas. Mas parece que essa pregação já não dá mais ibope, não dá mais resultado. Pastor, eu estou com tanta dívida, eu estou com tanto problema, que a salvação para mim não interessa. Mas você nessa noite, em nome de Jesus, pare um pouquinho e diga: eu sou salvo, eu tenho salvação, eu tenho um Deus que morreu por mim. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 5. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer algo que eu realmente, quando leio, eu fico com muito pesar de tantas pessoas não entendendo os textos, definirem algumas coisas. 1 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 5, aonde Paulo vai dizer: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Se ele escreveu isso, é porque existe entre nós um amor que não é de coração puro. É aquele amor que está com interesse em alguma coisa. E ele vai dizer que a sua fé não seja fingida. Nós precisamos entender que a salvação precisa, e ela exige da minha e da sua pessoa, um posicionamento verdadeiro. Um posicionamento que não altera se eu estou bem financeiramente, se eu estou mal financeiramente, se eu estou com saúde, se eu estou sem saúde. Aquela fé que não depende do que somos, mas depende daquilo que Ele fez. É como Jesus disse: em todo tempo, em todo tempo. E você pode sofrer. O problema é que alguns acham que seguir a Cristo não dá dor, não dá sofrimento. Se você pegar Jesus, que diz aos homens de Deus da época, aos pastores, aos reverendos da época: vocês estão querendo me matar porque eu estou dizendo a verdade. Jesus que vai dizer lá em João 6 para os seus discípulos: vocês também não querem ir embora porque todo mundo me abandonou. Você já pensou, você ouvindo um sermão de Cristo? Quem é o pregador nessa noite? É Jesus.
A gente aqui agora, nesse momento, a gente diz: meu Deus, como eu queria ser um daqueles que ouviram Cristo. Mas a palavra de Deus diz em João 6,66, que depois que Jesus pregou, que depois que Jesus falou da verdade do Evangelho, muitos dos seus discípulos já não queriam mais andar com Ele. Então não deixe que nessa noite eu e você seja um desse, que ao ouvir o Evangelho não consegue entender a riqueza que ele traz para nós. Abra sua Bíblia também. Eu quero fazer uma leitura com você em Efésios capítulo 2. Porque nessa noite, já que a gente está falando de salvação, nós podemos fazer algumas perguntas e podemos dar algumas respostas sobre salvação. E se alguém perguntar para mim e para você: você é salvo? O que a gente responderia nessa hora? Alguns vão dizer: eu sou salvo, eu faço muitas boas obras, eu compro cesta básica, eu ajudo pessoas, eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo muita boa obra. E quando nós abrimos a palavra de Deus em Efésios, no capítulo de número 2, abra comigo por gentileza, e nós vamos ler o versículo de número 8 e 9. O texto vai nos dizer algo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso ele não vem de vós, é um dom de Deus. Ele não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entenda uma coisa: a salvação, ela é um presente que nós ganhamos de Deus. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas a Bíblia diz que Ele deu-se a si mesmo, voluntariamente. Ele quis estar aqui comigo e com você. Ele viu que seria negado por muitos, mas Ele não levou em consideração aos muitos que lhe deixam, mas Ele levou em consideração muitos que também lhe aceitam. Então não é o que eu faço, não é o que eu estou fazendo, mas eu sou tão bom. Mas você é salvo pela graça. E graça, diz o texto, que é um favor não merecido. É quando você faz algo para alguém e alguém chega em você e diz: mas por que você fez? Ela não merece. E você fala: eu fiz porque eu amo. E Jesus, ao olhar para nós, Ele nos amou, e Ele quis naquela cruz trazer para nós como um presente a salvação. E nós somos salvos nessa noite, não por alguma coisa que fazemos, mas pela graça em Cristo. Muitos, não entendendo isso, tentam ser salvos fazendo coisas, tirando a preeminência que tem o sangue de Cristo na cruz. Nós também podemos dizer nessa noite: olha, eu sou salvo porque eu nasci na casa de uma família cristã. O meu pai é pastor, o meu avô é pastor, e eu sou salvo. É uma promessa familiar. Eu sou salvo. Mas abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, no capítulo de número 1. Olha o que diz esse texto bíblico. João, capítulo de número 1, e os versículos de número 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então não adianta eu achar que eu sou salvo porque o meu pai ora, porque minha mãe ora, porque minha esposa ora. O texto diz que eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso acreditar
no sacrifício salvífico dele na cruz. Então não posso me apoiar em terceiros. Mas alguém também pode chegar e dizer: ó, eu sou salvo porque eu estou indo na igreja, eu estou dando dízimo, eu uso terno e gravata, eu estou pregando a palavra, eu sou pastor, eu sou aquilo, eu tenho, eu faço, eu aconteço, e eu sou salvo por essas coisas. A palavra de Deus nos dá um alerta que isso também não é uma prova da nossa salvação. Porque quando eu e você vamos em Mateus, no capítulo 7, e os versículos 21, 22 e 23, nós encontramos um alerta de Jesus, onde Jesus vai trazer para nós um ponto de tamanha importância. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vocês que praticam iniquidade. É preciso entender que a tradição, os ritos que o homem criou, ele não nos garante salvação. A Bíblia vai dizer em Marcos, ali no capítulo de número 7, que Jesus e os seus discípulos chegavam, e os fariseus olhando disseram: mas espera aí, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus diz: engraçado, né? Vocês estão tão presos à tradição de vocês, que vocês ignoram o mandamento de Deus para cumprir a tradição de vocês. Quantos não estão ignorando o que Cristo falou para cumprir uma tradição? Não importa se é bíblico ou se não é, aqui é assim, sempre foi assim e vai continuar. E aí ignoramos o amor, ignoramos o perdão. É preciso nessa noite parar um pouquinho. É preciso nessa noite olhar esse texto com carinho. Falar: Senhor, será que eu não estou uma pessoa que só dá valor às tradições e aos ritos? Será que eu não estou mecanicamente agindo? Eu estou sendo salvo, cara, eu dei o dízimo lá, Deus tem que me dar a bênção. Não, que eu dei cesta básica. Não, que eu estou indo em todo culto. Não, porque eu estou cumprindo a tradição. A tradição não é maior do que a salvação que há em Cristo Jesus. A tradição não é maior do que o perdão que Ele deixou na cruz. Mas alguns também podem dizer: olha, esse papo está legal, mas eu já fui lá na frente, eu levantei a mão, então eu sou salvo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu sou batizado. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quem está nessa noite entendendo, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, se quiser dar um amém bem forte, também pode dar um amém bem forte. Só que eu não vou escutar não. Olha o que vai dizer a partir do versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Escute essa leitura, por favor. E creu até o próprio Simão, e sendo que batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Simão estava aqui, ele disse: eu creio. Ele foi, passou pela água do batismo, ele estava encantado com o que estava acontecendo. E o texto diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém,
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente estavam batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, aquele que tinha crido, aquele que tinha se batizado, vendo que a imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, o simples ato de levantar as mãos, de se batizar, se não for de todo o teu coração, meu irmão, isso não te garante salvação. Porque a salvação, ela não é comprada. O Espírito Santo não depende de dinheiro para encher o seu coração de paz. Deus não depende da sua oferta para te salvar. Ele te salvou por amor, Ele te salvou por compaixão. E nós temos que entender isso nessa noite. Porque alguns estão presos à tradição. Eu levantei a mão, o pastor lá falou que eu tinha que fazer o batismo, eu fiz, e agora eu estou salvo. Se tudo isso não for de coração, pode ser que você esteja vivendo um engano. E é um dos grandes problemas que nós temos no cristianismo. Um cristão que não perdoa, um cristão que não ama, um cristão que não prega, um cristão que não lê Bíblia, um cristão que não ora, um cristão que não tem prazer em estar em comunhão com os irmãos, um cristão que prefere o mundo do que a igreja. É capaz de você encontrar algum crente dizendo: olha, é melhor estar no mundo do que estar na igreja. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Porque pode ser que alguém diga: ó, na verdade é que ninguém sabe se está salvo ou não. Pode ser que você encontre alguém dizendo: olha, esse negócio de salvação, não tem como a gente saber se está salvo ou se não está salvo. Em João, no capítulo 5, no versículo 13. Primeiro, eu falei João, mas é a primeira carta, perdão. Primeira carta de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus vai dizer assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos sim a certeza da salvação, não porque somos bons, mas porque entregamos tudo que somos nas mãos daquele que pode nos salvar. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, no versículo 16 e 17, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas tem algumas pessoas que também vão achar que todo mundo é salvo. Você vai achar algumas doutrinas que dizem: olha, todo mundo é salvo. Esse negócio de aceitar, de ir para a igreja, de orar, isso aí não tem nada. Mas abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 3, e o versículo de número 18. João capítulo 3 e o versículo de número 18. A Bíblia vai nos dizer um texto que também é muito sério: quem crer nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Se você e eu não declararmos que cremos no Senhor, que temos a salvação em Cristo, nós não temos como ser salvo. Mas perceba o que ele diz: aquele que crê, ele não é condenado. Acabou, irmãos. Se eu creio em Jesus, toda acusação do diabo, ela tem que ir para longe de mim. Não é o pastor, não é a igreja, mas é a minha sensibilidade com o Espírito. Quando eu digo, eu creio, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. A Bíblia diz que eu sou salvo. Mas também se eu não creio, João escrevendo, ele dá um tempo presente. Ele diz, já está. Porque quem não crê está separado da vida com Deus. É por isso que eu creio que nessa noite nós temos que pensar um pouquinho se nós estamos atrás da salvação, ou se nós estamos atrás de alguma coisa que Deus pode fazer por mim. Eu estou atrás de um emprego, de uma bênção, de um tipo de bênção que venha favorecer a minha carne, ou eu estou atrás do que eu quero, que é a salvação da minha alma, um livramento daquele juízo que virá sobre toda a humanidade, do que crê, do que não crê, do que professou, do que não professou. Todos estarão um dia perante o Senhor. Nós podemos fazer o que quiser, Deus é bom, Ele nos deu a liberdade de fazer as escolhas que queremos, mas não se esqueça, meu irmão, que vai ter um dia que todos nós teremos que estar diante dele. Faça o que quiser, escolha o caminho que quiser, tome as decisões que quiser, sejam elas santas ou não, mas não se esqueça que um dia você vai ter que prestar conta delas diante de Deus. É por isso que a gente tem que começar a orar, para que as palavras que saem da boca, elas possam ser palavras que saem também do coração, elas sejam palavras que tenham a vida com Deus, porque o Senhor, Ele não se engana com palavras. O Senhor não se engana com o pastor que prega a palavra. O pastor pode até pregar bem, mas se não for de coração, se não for uma vivência, quando for na hora de prestar conta, ele vai até querer se justificar, mas a Bíblia diz que Deus, na sua infinita glória, Ele não se deixa escarnecer, e Ele não tem culpado por inocente. Eu e você confia em qualquer palavra que dizem. Eu e você às vezes tem alguém por mal, porque ouviu falar que era mal, mas não sabemos. Mas aquele que está no trono, Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe a intenção mais profunda do coração do homem. E por isso, meus irmãos, não se engane, há salvação para nós nessa noite. E nós vamos ver que essa salvação, ela nos justifica, ela nos santifica, e ela também nos glorifica. Nós sabemos que existe até uma matéria para falar disso. Quem for estudar um dia teologia, você vai se dar com a soteriologia, que é a doutrina da salvação, aonde ali você estuda o pecado, a graça, a justificação, a eleição e tantos assuntos que hoje gera até muitos debates entre calvinistas e também os arminianos, aonde uns definem que a salvação já está definida, que Deus tem os seus privilegiados, que Deus escolheu, e o outro vai dizer, não, o homem responde contra isso. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo de número 5, eu quero ler com você, para você entender que, quando nós somos justificados, nós vamos ser livres da pena do pecado, que todos nós participamos. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos. Davi chega a dizer, em pecado fui gerado, em pecado, porque nós somos da descendência de Adão, e é uma descendência caída, mas para todos nós, existe a graça salvífica de Jesus Cristo. E o texto diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse processo de justificação, nós temos que entender que entra um aplicativozinho aí, que se chama fé. Porque essa fé, ela vai trazer uma comunhão
e uma paz entre eu, você e Deus, mas só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. E eu gosto quando ela diz: olha, é pela fé, é pela fé, nós somos justificados pela fé. Todo aquele que crê em Jesus, meus irmãos, não importa se o diabo não te perdoar, se o diabo querer te acusar, se alguém não quiser te perdoar, se você se arrependeu de todo o teu coração, saiba que você está justificado diante daquele que tem todo o poder. Mas também em Romanos, nós vamos achar o texto que diz, Romanos capítulo 3, versículo 24, olha o que diz o texto. Esse texto aqui causa algumas náuseas em quem quer vender fé, em quem quer vender salvação, porque o texto vai dizer que, sendo justificados, como? Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, e parece que isso não atrai. Parece que isso não atrai, mas nessa noite, em nome de Jesus, verifique a sua vida, dê uma olhada no seu coração, porque talvez você está confundindo e achando que se eu pagar eu vou ter, é de graça. Você tem que crer nela tão somente. O diabo nunca vai deixar de nos acusar. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, tentando fazer eu e você desistir, meus irmãos, porque se você desistir, ele vai ficar sentado e vai ficar sorrindo. Mas se você disser: Senhor, como pecador, eu preciso da tua misericórdia, e você continua mesmo sabendo que tem falha, a graça vem e te justifica diante de Deus. Eu quero ler com você João capítulo 5 e o versículo 24. Nós temos nessa noite, meus irmãos, um tempo um pouco menor. Todos os irmãos que estão presentes têm dificuldade para chegar em casa? Mais de meia hora para chegar em casa ou não? Todos chegam meia hora? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 15. 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo de número 15. Porque nós também, em Cristo Jesus, nós somos santificados. Nós somos santificados em Jesus. Escute isso nessa noite, porque é importante. A palavra de Deus diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quando nós falamos santo, essa palavra santo, ela tem duas ideias: separação e dedicação. Quando nós falamos sede santos, Deus está falando: se separe do pecado e se dedique a Deus. Todos os cristãos temos que ler isso aqui e falar: assim como Ele é santo, seja também santo, não só dentro do culto, não só dentro da sua casa, mas em toda a sua maneira de viver. E aqui nós, como cristãos, estamos ignorando isso. Nós temos que entender que Ele nos salvou para que sejamos santos, separados do mundo, mas dedicados a Deus. Quem faz isso sabe o que falar, sabe o que vestir, sabe aonde ir, sabe com quem ficar, sabe com quem falar, sabe como falar, sabe se relacionar, não é precipitado, toma decisão com cautela, sabe pensar, sabe raciocinar, sabe ir além para fazer a obra de Deus, mas também sabe voltar atrás para respeitar a ordem de Deus. É por essa razão que não existe mais uma coerência entre os salvos. Quando lemos a igreja de Atos, existia uma palavra: eles eram unânimes.
Todos pensavam a mesma direção, todos sabiam que eram pecadores, que precisavam da graça de Deus. Aí isso se perdeu. Aí hoje você tem o grupo dos santos, o grupo dos pecadores, e alguns que definiram já que todo mundo é pecador e só ele é santo, e aí vira uma bagunça. E aí não existe mais a comunhão, a união. E o Salmo 133 fica perdido quando se fala que é tão bom e suave ter comunhão com o irmão. Alguém peca contra o irmão e vai pedir perdão a Deus. Não tem que pedir perdão a Deus. Você pecou contra alguém, vá até alguém e peça perdão a ele. Existe salvação, mas também existe santificação. A palavra diz que sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Sem santificação, irmãos, não há salvação. Sem se separar do pecado, sem tomar uma decisão guiado pelo Espírito, porque o Espírito Santo fala para mim e para você tudo. Ele fala: não conversa isso, não fala isso, não vai neste lugar, não entra neste lugar, volta, vai deitar, vai dormir. A gente ignora a voz do Espírito, mas o texto diz: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, mas nem o pastor, ninguém verá a Deus sem a santificação. Nós temos, que hora que é? Eu acho que dá para a gente ler mais um texto. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulos de número 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios. Olha o que diz o texto: não sabeis que os injustos, eles não herdarão o reino dos céus? Não erreis. Ele dá uma orientação para nós: não errem, meus irmãos. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, eles herdarão o reino dos céus. Tem coisa que quem foi justificado e foi santificado não pratica, porque são coisas que tiram eu e você do reino dos céus. Então nessa noite, se você se enquadra em algumas coisas dessa, o apóstolo diz: não erre não, como diz italiano, não fa finta di niente, não deve fare finta di niente, não deve fazer conta que não tem nada acontecendo. Não, eu sei, mas Deus vai perdoar. Não faça isso. Entenda que essas coisas tiram eu e você do reino de Deus. Mas se nós somos justificados, se nós somos santificados, o fruto da santificação vem depois. Você nunca vai ver o fruto nascer primeiro que a árvore. Primeiro nasce a árvore, depois os frutos. Você primeiro é justificado em Cristo, depois você é santificado em Cristo, e você começa a ter uma moção, não guiada mais por você, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. A salvação é muito séria. E eu queria finalizar lendo, para a gente poder também ir embora tranquilo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, que está bem pertinho de nós aqui, 600 quilômetros mais ou menos. Escute esse texto. Acharam? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, ela está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo vai dizer assim: é hora de despertar do sono, é hora de parar de dormir, é hora de ficar atento. O que ele está falando? Presta atenção, porque a volta de Cristo está mais perto.
Pedro vai dizer o seguinte: o fim da nossa fé não é um carro, o fim da nossa fé não é uma cura física, o fim da nossa fé, ela é a salvação. É por isso que as igrejas devem voltar a falar de salvação, porque quando fala de salvação, você tem justificação, você tem santificação, mas você também tem glorificação da parte de Deus, porque Ele virá, e todos aqueles que creram no seu nome, meus irmãos, irão entrar pelos portões celestiais, irão parar de sofrer, porque lá não há mais choro, não há mais dor. Aqui você chora, mas lá você não vai chorar. Aqui você geme de dor, mas lá você não sente mais dor. Aqui você sente rancor, lá você não sentirá mais. Aqui você se decepciona, lá você não se decepciona mais. É preciso voltar a crer que há salvação para nós. Às vezes a gente fica... Vamos fazer a última leitura? Abra aí 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler esse texto, porque eu creio que é preciso nessa noite voltar a entender: eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, não há nada nem ninguém que vai tirar a paz do meu coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a minha força, não é a minha carne, não é a minha mão, mas é a alegria dele que me faz viver todos os dias, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que diz o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 19: todavia, o fundamento de Deus fica firme, a estrutura de Deus, as bases de Deus, elas não se movem. Tendo este selo, o Senhor, glória a Deus, o Senhor, Ele conhece os que são seus, e qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. Aqui é você e eu que temos que decidir. Ele conhece quem é dele, ele não se decepciona. Ah, mas o pastor foi... não, mas aquela... não. Ele está tranquilo, porque a Bíblia diz que ele conhece quem é seu. E ele vai dizer uma dica para nós, todos vocês que professam o nome dele: aparte-se do pecado. Saia da situação de pecado. Se você foi nessa noite justificado, se você foi também santificado, você será glorificado. Mas para isso é aceitar o que Cristo fez por você. Precisa ter arrependimento, precisa ter fé e precisa ter vida com Deus, meus irmãos. O mundo não quer mais uma igreja que só fala. O mundo quer pessoas que vivam. E nós estamos tendo dificuldade, não é de ler, não é de escutar. Nós temos lido tanto, escutado tanto, mas na hora de praticar, a gente diz: é impossível perdoar aquela pessoa. A gente diz: é impossível amar aquela pessoa. A gente diz: é impossível seguir o caminho de Jesus. Fique em pé nessa noite, em nome do Senhor. Vamos orar. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão online. Deus abençoe a todos, os irmãos de Mantova, os irmãos de Mariana, do Brasil, de todo lugar do mundo, dos Estados Unidos, que têm acompanhado. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vocês que estão aqui nessa noite, vá embora sabendo que você é um salvo em Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite a começar a andar como um salvo do Senhor. O salvo não se enrola com coisa dessa terra. O salvo sabe o que falar, aonde falar, como falar. O salvo sabe o que fazer. E não confunda religiosidade com santidade, não tem nada a ver. Não confunda tradição com o que Deus quer. É o tempo de lembrar que Ele manifestou a graça, trazendo a salvação para todos. Jesus morreu por todos. Infelizmente, nem todos estão dando crédito a Ele, mas todo aquele que der, vai ter sua vida transformada. Aleluia. Se você está em casa aí nos vendo, e está longe dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, para com esse negócio, procura congregar, procura estar com Deus. Aleluia. E nós que aqui estamos, vamos embora em paz. Peço oração para os irmãos, porque estão falando que dia 15 fecha toda a Itália. Nós não sabemos, mas oremos
Os irmãos que estão fora da Itália, ore por nós, porque já tem muitas coisas acontecendo por medo e tristeza. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. E Ele pode nos livrar mais uma vez de todo esse mal. Oremos ao Senhor.